Quando lemos o relato da queda em Gênesis capítulo 3, uma pergunta surge quase naturalmente. Por que a serpente fala apenas com Eva e não com Adão? À primeira vista, essa questão parece simples, até irrelevante para alguns. Mas ao longo da história, ela recebeu respostas apressadas, ideológicas ou até injustas com o próprio texto bíblico, o que gerou muitos debates e pouca compreensão. O problema é que Gênesis não trata esse detalhe como algo acidental. A serpente não fala com a mulher por acaso. Há uma lógica no texto, uma estratégia narrativa e teológica que precisa ser levada a sério. Neste vídeo, vamos observar cuidadosamente esses detalhes para entender por que essa abordagem não diminui Eva nem é irrelevante, mas revela algo profundo sobre a queda, a estratégia do tentador e a lógica bíblica da responsabilidade humana. Para entender essa cena corretamente, precisamos abandonar leituras fragmentadas e começar onde o texto começa. O erro mais comum ao analisar a queda é iniciar a leitura em Gênesis 3, ignorando completamente o que foi estabelecido em Gênesis 2. Até porque, para o autor bíblico, esses dois capítulos formam uma única narrativa contínua. Então, começando por Gênesis 2, percebemos que Deus cria o homem, o coloca no jardim, estabelece sua missão e, em seguida, lhe dá um mandamento moral claro. O texto diz que o Senhor ordenou ao homem que comesse livremente de toda árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo que no dia em que dela comesse, certamente morreria. Esse detalhe é absolutamente crucial, porque nesse momento da narrativa, Eva ainda não existe. O mandamento não é dado a um casal, mas a um homem específico. A responsabilidade inicial, portanto, recai diretamente sobre Adão. Isso não significa de forma alguma que Eva seja responsável por sua escolha posterior. A Bíblia jamais absolve Eva de sua culpa. No entanto, o texto estabelece uma diferença importante. A instrução divina chega a Eva indiretamente. Ela conhece o mandamento, mas não o ouviu diretamente da boca de Deus. Essa diferença não é sem importância, e ela se tornará relevante quando a serpente entrar em cena. Por ora, o que precisamos observar é que logo após dar o mandamento, Deus declara algo surpreendente. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, muitos leitores modernos tropeçam, porque associam automaticamente a palavra auxiliadora à ideia de inferioridade ou subordinação mecânica. Mas o termo hebraico usado é o mesmo frequentemente empregado para se referir ao próprio Deus como auxiliador e libertador de Israel. Isso mostra que a mulher não foi criada como um acessório, nem como uma assistente inferior, mas como uma parceira, correspondente, alguém que completa aquilo que falta ao homem na sua missão. A criação da mulher, portanto, não é apenas uma solução para a solidão emocional do homem, mas parte do arranjo divino para que a humanidade exerça sua vocação em parceria. Isso torna a estratégia da serpente ainda mais reveladora, porque ela não ataca o homem isoladamente, que recebeu diretamente o mandamento, nem o casal como unidade, mas escolhe um ponto específico de inversão. Quando chegamos a Gênesis 3, a serpente aparece com uma pergunta cuidadosamente formulada. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Note que Satanás não começa negando Deus, não começa chamando Deus de mentiroso, nem inicia um convite explícito à rebelião. Ele começa com uma pergunta que exagera a proibição divina e planta dúvidas sobre a bondade de Deus. A tentação sempre começa na mente, nunca no ato. Satanás não empurra ninguém para o pecado. Ele seduz por meio da distorção. Eva responde à serpente dizendo que podem comer do fruto das árvores do jardim, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim, acrescentando que Deus disse que não deveriam tocá-lo. Lembrando que o texto bíblico não afirma que Deus disse não toque. Ou seja, o fato é que a resposta de Eva já apresenta pequenas alterações na formulação original do mandamento. Há um acréscimo e uma suavização da consequência. Isso não significa necessariamente má fé da parte dela, mas revela algo importante. A palavra de Deus já aparece levemente deslocada. Satanás sempre ataca onde há espaço para distorção, onde a palavra não foi recebida diretamente ou não foi firmemente internalizada. Isso nos ajuda a entender por que Satanás fala com Eva e não com Adão. Não porque Eva fosse inferior, mais fraca ou menos racional, mas porque a instrução original não chegou a ela da mesma forma. Perceba, o ataque não é contra o valor da mulher, mas contra a ordem estabelecida. Satanás age por inversão, não por confronto direto. Esse é um padrão consistente ao longo das Escrituras. Ele raramente confronta a autoridade
autoridade principal de frente. Em Davi, ele incita o orgulho para a realização do censo que Deus havia proibido. Em Israel, ele seduz por meio de falsos profetas. No Éden, ele também inverte o fluxo. Deus fala ao homem, o homem deveria guardar e transmitir corretamente o mandamento, a mulher deveria agir em unidade com ele. A serpente faz o caminho oposto, fala com a mulher, que fala com o homem e o homem come. E no fim, o homem culpa o próprio Deus pelo que aconteceu. Essa inversão se torna ainda mais evidente quando observamos como o Novo Testamento interpreta o evento. Em 1 Timóteo 2,14, Paulo afirma: "E não foi Adão enganado, a mulher sendo enganada caiu em transgressão." Esse versículo foi historicamente mal utilizado e por isso exige extremo cuidado na leitura. Paulo não está dizendo que mulheres sejam intelectualmente inferiores ou mais facilmente enganáveis por natureza. O próprio testemunho bíblico contradiz essa ideia, mostrando homens e mulheres sendo enganados por Satanás em diferentes momentos da história. O ponto de Paulo não é capacidade, mas ordem. No relato de Gênesis, Satanás se dirige primeiro à mulher e a engana. Adão, por sua vez, não é enganado. Ele peca conscientemente, rejeitando a ordem de Deus e aceitando a proposta de Eva. É por isso que em Romanos 5, o mesmo Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, o representante da humanidade. Ele nem fala de Eva nesse contexto. Assim, Paulo consegue afirmar duas coisas sem qualquer contradição. 1. Eva foi enganada. 2. Adão é o responsável pela entrada do pecado no mundo. A instrução apostólica nasce exatamente desse ponto. Muitos erros surgem quando essa ordem original é invertida. Um padrão que, segundo Paulo, não deve ser reproduzido no governo e no ensino autoritativo da igreja. Mas tem ainda um outro detalhe muito importante que é ignorado em Gênesis 3 e 6. Lá o texto afirma que Eva deu também o fruto ao seu marido e ele comeu. Isso desmonta a ideia popular, mas não bíblica, de que Adão estava em outra parte do jardim, trabalhando ou distraído. A cena, portanto, é mais séria. Adão estava ali, presente, ouvindo, observando e permanecendo em silêncio. Esse silêncio é teologicamente ensurdecedor. A queda não começa quando Eva conversa com a serpente. Ela se consolida quando Adão decide não intervir. Ele não corrige a distorção, não reafirma a palavra de Deus, não protege a mulher, não exerce a responsabilidade que lhe foi dada. Eva cai por engano, Adão por omissão. Ambos pecam, mas de formas diferentes. Antes que qualquer mão se estenda para o fruto, algo decisivo já aconteceu no interior de Eva. A queda não começa no ato de comer, mas no olhar e na avaliação interna. O texto diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essas descrições revelam a estrutura da tentação. Boa para se comer aponta para o desejo físico. Agradável aos olhos revela a atração estética. Desejável para dar entendimento expõe algo mais profundo. O desejo de autonomia, de definir o bem e o mal sem depender de Deus. Não é apenas fome ou curiosidade, é a vontade de ocupar um lugar que não foi concedido. E é aqui que o pecado aparece em sua forma mais básica, a cobiça. Antes de qualquer mandamento externo ser quebrado, o coração já atravessou a linha. A transgressão começa no desejo nutrido internamente. Por isso, o 10º mandamento, não cobiçarás, funciona como fundamento dos outros. Paulo reconhece isso em Romanos 7, ao afirmar que foi justamente esse mandamento que revelou o pecado dentro dele. Jesus confirma essa mesma lógica em Mateus 5. O assassinato começa no ódio e o adultério começa no desejo. O pecado nunca começa no ato visível, ele sempre nasce no interior. Em Gênesis, comer o fruto apenas revela uma decisão que já havia sido tomada no coração. É claro que a promessa da serpente é sedutora. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas há aqui uma meia-verdade. E meia-verdade é a forma mais perigosa de mentira. Sim, eles conheceriam algo novo, mas não como Deus conhece. Deus conhece o mal sem ser contaminado por ele. O ser humano passaria a conhecê-lo sofrendo suas consequências. É o conhecimento aprendido pela dor, como a criança que aprende o perigo do fogo ao se queimar. Não é ascensão, é queda. Não é iluminação, é ruptura. No entanto, Deus não encerra Gênesis 3 com condenação. No verso 15, ele anuncia que da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A mesma mulher envolvida na queda torna-se parte da promessa. Satanás tenta inverter o plano de Deus, mas Deus transforma a inversão em redenção. O mal não tem a última palavra.
Cristo virá, e aquilo que foi perdido no jardim será restaurado na cruz. Portanto, Satanás falou com Eva não porque ela fosse inferior, mas porque a ordem podia ser subvertida, a palavra podia ser distorcida e a unidade podia ser quebrada. Eva foi enganada, Adão foi omisso, ambos pecaram e a humanidade caiu. Mas Deus, desde o início, já apontava para a restauração. Essa história não termina no Éden, ela aponta para Cristo. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!